Bom, meus amores, o assunto de matemática de hoje é sobre a área de figuras planas, tá? Presente na página 117 e 118 do livro de vocês. Já aprendemos a calcular o perímetro, ou seja, o contorno das figuras planas, que é a soma de todos os lados. Agora, veremos como calcular a área de uma figura. Primeiro, devemos entender o que é a área de uma figura plana. A área é a relação que a parte interna de uma figura estabelece entre duas dimensões. Nas figuras planas, as dimensões dizem respeito à altura e à largura. Veja o exemplo. Aí ele traz o exemplo de um quadrado. E ele diz que ele tem 3 centímetros de largura e 3 centímetros de altura, certo? Aí ele diz: aqui sabemos que o perímetro é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, o contorno da forma, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se aqui tem 3, aqui tem 3. Se aqui tem 3, aqui tem 3. Por quê? Porque ele é quadrado, todos os lados são iguais, certo? A área corresponde a toda a parte achurrada da figura, ou seja, a relação entre a sua altura e a largura. Essa relação deve ser representada por uma unidade de medida de comprimento elevada ao quadrado. Quando a gente fala que é elevada ao quadrado, significa que tem esse 2 aqui, ó, menorzinho em cima. Ela pode ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, etc. Para cada figura plana, existe um método para encontrar a sua área. Para tanto, vocês devem considerar H como sendo a altura, B maiúsculo é a base maior, B minúsculo é a base menor ou a base da figura. Esse Rzinho, assim, como se fosse um Rzinho, a gente chama π. É um símbolo matemático que sempre o valor do π vai ser 3,14. R, que é o raio, e L, que é o lado. Para a gente achar a área do quadrado, a gente vai usar uma formulazinha, tá? Cada figura plana existe uma fórmula para a gente achar a área, certo? Por exemplo, a área do quadrado sempre vai ser lado vezes lado. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção aqui, ó, nessa leitura. A área do quadrado sempre vai ser L vezes L, ou seja, lado vezes lado. No caso, ele deu aqui 3 centímetros de lado e 3 centímetros de lado também aqui. Então, vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Nesse caso aqui, como ele está falando de centímetros, eu vou repetir centímetros e vou colocar o quadrado, tá? A área do retângulo ou do paralelogramo sempre vai ser a área igual base vezes altura. Base vezes altura, tá? Nesse caso aqui, ele deu dois valores fictícios, a base de 4 metros e a altura de 3 metros. Então, eu coloco lá, só vou substituir. Base 4 metros vezes a altura, que é 3 metros. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? A unidade de medida foi metro. E eu só vou colocar o quadradozinho, tá? Que é o 2 menor. Já o triângulo. Para achar a área do triângulo, eu uso a fórmula. A é igual B vezes H sobre 2, ou seja, a área, lembrando que esse A sempre representa área. A área é igual base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Aí ele colocou como se a base fosse 4 e a altura do triângulo fosse 2. Então, eu só vou substituir. 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4, tá? Aqui ele colocou centímetros quadrados. Por que ele colocou centímetros quadrados? Porque nesse caso foi colocado em centímetros, tá? Mas se tivesse sido metros, seria 4 metros quadrados, tá bom? O círculo, a área do círculo. A área do círculo é igual π vezes r vezes r. A área é igual ao π, que a gente já sabe que é 3,14, que é um símbolo matemático que sempre vai ser esse valor, vezes o raio,
que nesse caso aqui ele colocou como 3, tá? Centímetros, então fica 3 vezes 3. Nesse caso aqui, vocês vão ter que relembrar lá as expressões matemáticas. E vão resolver primeiro quem está entre parênteses, tá? Então, vocês vão repetir. A igual 3,14 vezes. E resolve isso aqui. 3 vezes 3, 9. Agora sim, vocês vão fazer 3,14 vezes 9, que dá 28,6 centímetros quadrados. É só aplicar na fórmula, tá? Ah, tia, mas ele não botou uma figura, botou um campo de futebol. Tá, um campo de futebol, ele é quadrado, ele é retângulo, paralelogramo, triângulo ou um círculo? Ele é retângulo. Então eu sei que a fórmula é essa, tá? Se ele não tiver especificando qual figura é, eu vou imaginar. Um campo de futebol é do tamanho de um retângulo. Ou se ele falar, é, eu fui fazer uma fonte circular. E eu quero saber a área dessa fonte, que tem raio 3 centímetros. Poxa, ele disse que é uma fonte circular. Então, eu sei que ela tem formato de círculo, certo? Às vezes, eles não vão colocar a figura especificamente. Ache a área desse quadrado. Eles podem colocar uma figura, um objeto do nosso dia a dia para a gente achar a área. Então, a gente tem que relembrar que figura plana aquele objeto lembra, tá? Qualquer dúvida no WhatsApp.